E, ministro Aldo Rebelo, passamos por tempos estranhos. Difícil a gente não pode dizer, porque nunca foi fácil, mas passamos por tempos estranhos. Nesse momento que passa, acho que não só o Brasil, né, o mundo inteiro, nós estamos passando por uma mudança muito ampla no mundo, as coisas estão alcançando uma velocidade muito grande. Nós passamos, assim, 20 anos numa pasmaceira, mais ou menos, naquele negócio, os Estados Unidos é o grande, é o maior, viva os Estados Unidos, acabou, não existe mais União Soviética, e de uma hora para outra esse cenário todo mudou, e um dia agora parecem anos. A gente entra numa semana, na outra já está tudo diferente, efetivamente. Mas hoje, como o tema é totalmente nacionalista, que é o que importa aqui nesse momento, para a gente, ponto focal, e a gente vai começar falando sobre a Amazônia. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu formulei. Ministro Aldo Rebelo, a principal preocupação de nós, nacionalistas, se chama, antes de tudo, a Amazônia, é a preocupação de todo mundo que está aqui agora. E a indivisibilidade do nosso território. Seria como manter a nossa integridade territorial de direito e de fato. Não adianta ser dono de direito e não ser de fato. E, ao mesmo tempo, temos também o desafio de a manutenção, né, de um modelo desenvolvimentista sustentável. Primeiro, a gente pergunta como está a Amazônia e depois a gente emenda já. É possível isso tudo ou é uma utopia? Meu prezado Rubem Gonzalez, você sabe que os 4 primeiros meses desse ano eu passei na Amazônia. Recebi, no final do ano passado, a proposta de uma editora do Rio de Janeiro para escrever um livro sobre a Amazônia e coloquei como condição para escrever esse livro que eu passasse pelo menos 4 meses visitando a região, promovendo entrevistas, indo às universidades, aos centros de pesquisa, conversando com as pessoas. E a editora, de bom grado, adiantou os meios para que eu fizesse essa viagem. Eu fui de carro, de São Paulo até a Amazônia, percorri toda a Transamazônica, fiz uma base na cidade de Altamira, que fica em pleno coração da Amazônia, nas margens da Transamazônica. De lá eu me deslocava, hora de carro, hora de avião, para visitar as capitais, as universidades, o centro de pesquisa, lá o Museu Emílio Gueldi, percorrer as caias dos rios, visitar os ribeirinhos, conversar com lideranças. E fiz isso. Depois desci pela 163, a partir ali depois de Itaituba, de Novo Progresso, você pega a 163 e desce no sentido do Mato Grosso. Eu queria conhecer aquele porto de Miritituba para ver as condições da interdição daquela ferrovia que sairia de Sinop até esse porto no Rio Tapajós. Pois bem, o que eu vi na Amazônia é absolutamente preocupante. A Amazônia dispõe de um Estado fragilizado, que são as prefeituras, os estados propriamente ditos e a União. A atuação da União está submetida, na verdade, ao controle de interesses internacionais das organizações não governamentais que dirigem as políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Populações Indígenas, do IBAMA, da FUNAI. E isso é tão evidente que aparece, inclusive, em decisões como a proibição da prospecção do poço experimental de petróleo na Foz, não é na Foz, né? No litoral do Amapá. Agora, há uns 15 dias, a FUNAI criou um grupo de trabalho para estudar a criação de uma terra indígena que nunca tinha sido reivindicada, na área onde está a mina de potássio, lá no município de Altazes, no estado do Amazonas. Por recomendação, veja só, de um promotor, de um membro do Ministério Público, que abertamente disse isso. Para impedir a exploração do potássio, é preciso criar uma terra indígena em cima da área onde está localizada a mina. Então, o Estado brasileiro age assim. Mobiliza forças
policiais e um aparato repressivo gigantesco para reprimir a atividade produtiva, a criação de gado, a atividade agrícola, a atividade de mineração, os garimpeiros, ou seja, é para imobilizar a Amazônia. Você tem essas organizações não governamentais que se instalam pela Amazônia inteira, são organizações milionárias, delas que já mobilizaram 400 milhões de reais. Eu vi agora na CPI, lá das ONGs, no Congresso, o senador Plínio Valério, que é o relator, o presidente da CPI, anunciando que essas ONGs mobilizam recursos milionários, saindo desse Fundo Amazônia, criado por decreto do governo brasileiro, que recebe doações de estados da Europa e dos Estados Unidos, alguma coisa, exatamente para financiar as ONGs. Então, você tem ali esses 3 estados: o estado oficial, anêmico, o estado paralelo das ONGs e o estado do crime organizado, do narcotráfico, que controla os rios, controla as áreas de fronteira, e nas áreas de fronteira já é o maior empregador. Eu soube disso em Manaus, através de uma autoridade que voltava dessa região de fronteira e diz: olha, ouvide o prefeito de uma importante cidade que a prefeitura não é mais o maior empregador, perdeu o posto para o narcotráfico. É uma situação preocupante, de falta de perspectiva. Na cidade de Altamira, o Rubem, em uma única escola, 11 crianças, né, adolescentes, jovens, se suicidaram pulando da mesma torre, numa escola da cidade de Altamira. Isso é uma coisa de falta de perspectiva absoluta na região. Não há perspectiva de trabalho, de emprego, para ninguém, para nada. De tal sorte que um produtor rural lá do estado do Amazonas disse para mim o seguinte: olha, os meus sobrinhos aderiram ao narcotráfico depois que me disseram que na Amazônia tem 2 atividades criminosas ou criminalizadas: o narcotráfico e a produção, a agricultura e a pecuária. Com a diferença, segundo o registro desses jovens, que a polícia só persegue uma, que é a atividade criminalizada da agricultura e da pecuária. Na outra, a polícia não está interessada. Essa que é a situação da Amazônia. Agora, o que cabe é a pergunta: por que isso acontece? Por que a Amazônia é palco dessa disputa e está no epicentro do debate geopolítico do mundo? Se faz uma conferência no Egito, é a Amazônia que é discutida. Se faz outra no Canadá, da biodiversidade, é a Amazônia que é discutida. Os governos europeus ocidentais querem discutir a Amazônia, o governo dos Estados Unidos quer discutir a Amazônia. Por quê? Eu tenho uma tese para isso, Rubem. Eu acho que o que acontece é o seguinte: você tem na Amazônia a maior fronteira mineral do mundo. As maiores reservas de minério do mundo estão na Amazônia. De tal sorte que um experiente geólogo de uma grande empresa de mineração, ele resume a riqueza mineral da Amazônia numa frase: tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Essa é a frase que ele resume para traduzir qual é a amplitude dos recursos minerais da Amazônia. Tudo que tem na tabela periódica também tem na Amazônia. Petróleo você tem da Foz, do Amazonas, até a fronteira com o Peru. Tudo aquilo ali tem petróleo e gás. Ouro, diamante, porque a Amazônia foi formada num período de formação da Terra que chamam de pré-cambriano, quando os depósitos de minérios foram formados. E a metade da Amazônia está dentro dessa área. Por essa razão é que os minérios sempre aparecem associados. Então, você tem a fronteira mineral, você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, você tem a maior reserva de água doce do mundo. E você tem uma fronteira agrícola promissora. O estado do Pará já é o 2º rebanho bovino do Brasil. O Mato Grosso tem 34 milhões, o Pará tem 26 milhões, já tem um rebanho maior do que o da Austrália. Rondônia já tem um rebanho maior do que o do Uruguai. O Uruguai tem 10 milhões de cabeça há décadas. Rondônia, um dia desse, não tinha nada. Há 10 anos tinha 10 milhões e hoje tem 17 milhões de cabeça.
Santarém já é um grande produtor de soja. Eu fui na colheita de soja em Santarém. Rubem, agora você e os nossos internautas pensem no seguinte. No ano passado, o homem deve ter fabricado uns 5 ou 6 bilhões de celulares, dezenas de milhões de automóveis, centenas de milhões de televisores. Certo. Fabricou-se de tudo no ano passado. E eu pergunto, quantos hectares de terra o homem fabricou no ano passado? Essa fábrica, meu prezado Rubem, a natureza fechou definitivamente. Terra é um bem que não se fabrica mais. Quem tem, tem. Quem não tem, acabou. No século XIX, o escritor americano Mark Twain, consultado por um amigo sobre no que deveria investir algum recurso, ele disse, invista em terra, que é coisa que não se fabrica mais. E o Brasil tem esse patrimônio, tem uma fronteira agrícola promissora que faz com que a ONU atribua ao Brasil a maior responsabilidade pela segurança alimentar do planeta. Isso é a FAO, é a ONU, porque nós temos recursos naturais, nós temos clima, nós temos conhecimento de agricultura tropical e nós temos o agricultor, que é o ativo humano, que você não recruta por concurso. Por concurso, você recruta funcionário público para a prefeitura, para o Estado, para o governo. Agricultor é vocação, é identidade com a terra. Então, você tem isso. Agora, a outra pergunta. O homem, no ano passado, fabricou de tudo que você imaginar. Tá certo? Foguete, aviões, etc. Agora, e minas de cobre, minas de zinco, minas de fosfato, de potássio, de estanho, que é a cassiterita, de ferro. Essa fábrica também a natureza já fechou. Quem tem, tem. Quem não tem, vai disputar com quem tem. Por essa razão é que esses países ricos estão atrás das chamadas terras raras, porque eles têm o receio de sair do cartel dos combustíveis fósseis para cair no cartel das terras raras, que é dominada por quem? Pelos chineses, pelos russos, a África em disputa, em guerras civis, isso que está acontecendo no Níger, acho que no Gabão, recentemente, isso tudo é guerra por minério, é domínio de minério, é o maior fornecedor de urânio da França é o Níger, é isso que está em jogo. Então, a Amazônia está no epicentro dessa disputa, pelo que ela pode representar para o Brasil, porque, Rubem, o Brasil, se apropriar com responsabilidade ambiental e social dos recursos da Amazônia, da fronteira agrícola da Amazônia, da fronteira mineral da Amazônia, da possibilidade da indústria florestal da Amazônia, com essas riquezas, o Brasil não será uma Suíça, o Brasil não será uma Bélgica, uma Dinamarca, o Brasil será coisa grande, importante. E se a existência da China já causa essa comoção no planeta, essa disputa, ameaça de guerra, Taiwan, Coreia, Japão, Índia, esse tabuleiro em ebulição na Ásia, porque a China disputa o 5G, os microprocessadores com os Estados Unidos. Imagina se aparece uma China, estou dizendo uma China do ponto de vista do desenvolvimento, da competição econômica, comercial, científica, tecnológica aqui no hemisfério americano. É como disse o Kissinger uma vez, olha, o problema do Brasil é que ele não seria uma nova Cuba, ele seria uma nova China, tá certo? Problema para eles. Essa que é a questão de fundo que faz com que a Amazônia seja, ao mesmo tempo, a promessa de redenção dos amazônidas e dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, a fonte de grandes dores de cabeça na área da diplomacia e na área de defesa. E um governo brasileiro atual que capitulou completamente. O Rubens, no último dia 5 de setembro, a semana passada, foi comemorado o Dia da Amazônia. Na verdade, é o dia da criação do Estado do Amazonas, por Dom Pedro II, eu acho, que criou o Estado do Amazonas.
mas foi transformada em Dia da Amazônia. O presidente da República anunciou um pacote de medidas. Eu vou te dizer quais foram as medidas anunciadas no Dia da Amazônia, ao lado da ministra do Meio Ambiente, da ministra dos Povos Indígenas, da FUNAI, do IBAMA, a ampliação e a criação de novas unidades de conservação e a criação de novas áreas indígenas. Foi isso que o presidente anunciou. Os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia foram simplesmente esquecidos. A própria população indígena que vive na Amazônia foi propriamente esquecida. Nenhuma medida anunciada para reduzir, por exemplo, os principais indicadores sociais da Amazônia, que são os piores do Brasil. Nenhuma medida para reduzir a taxa de mortalidade infantil na Amazônia e entre os indígenas, que são as maiores do Brasil. Nenhuma medida. Nenhuma medida para reduzir o analfabetismo na Amazônia e entre as populações indígenas, que são os maiores índices do Brasil. Nenhuma medida para reduzir a mortandade por doenças infecciosas na Amazônia e entre os indígenas, que são as maiores do Brasil. Nenhuma medida para ampliar o serviço de saneamento básico na Amazônia, que tem os piores indicadores sociais do Brasil, de saneamento básico. Nas capitais, nas cidades, não tem saneamento básico na Amazônia. Nenhuma medida para ampliar o fornecimento de água tratada. Rubens, não tem água tratada para a população da Amazônia. Não tem serviço de luz elétrica, nem nas escolas, nem nas aldeias indígenas. Isso foi lembrado? Não. Nenhuma ONG trata disso, e nem o governo federal trata disso, e nem a FUNAI trata disso, e nem o Ministério das Populações Indígenas trata disso. Ontem, eu tenho amigos indígenas, ontem me ligou um cacique lá da cidade de Nova Chavantina, dizendo que não chega mais remédio, não chega mais nada, porque a FUNAI só trata da política para o exterior. A agenda da FUNAI é a agenda da Embaixada Americana, da Embaixada da Noruega, da França, da Alemanha, da Suíça. É para isso que existe esse Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas. Eu acompanho as redes sociais da Embaixada Americana. É uma coisa assim que quebra, inclusive, o pudor dos servidores públicos, que devem guardar alguma distância, algum pudor na relação com autoridades internacionais. Essa gente vive confraternizando, numa atitude de certa promiscuidade com a Embaixada dos Estados Unidos, com autoridades internacionais, com acesso franqueado à Casa Branca, ao Departamento de Estado, como se fossem gente da casa. Essa que é a questão da Amazônia. E por essa razão é que nós, brasileiros do Rio Grande do Sul a Roraima, temos que nos preocupar com isso. A Amazônia foi herdada pelo Brasil como uma conquista dos nossos antepassados, não pertence ao atual governo, não pertence à ministra do Meio Ambiente, ou das populações indígenas, ou o IBAMA, ou a FUNAI, não pertence a essa gente, é do Brasil. E nós temos que cuidar disso, porque o nosso destino, o nosso futuro, está ligado ao destino da Amazônia, que representa 2/3 do nosso território e a riqueza que o Brasil pode utilizar para garantir o futuro da população da Amazônia e do Brasil.